E aí galera, tudo bem? Bom dia para todos e todas. Olha só, ainda pensando na formação da população brasileira, formação étnica da população brasileira, nós discutimos a existência de três grandes troncos étnicos que contribuíram para a formação da nossa população. Então nós temos o tronco europeu, que envolve principalmente portugueses, espanhóis, que são os mais numerosos e tiveram um fluxo mais antigo, os italianos, os alemães, o tronco dos brancos, né? Formação dos brancos. Nós tivemos a participação dos indígenas, e aí nós temos uma diversidade, são centenas de etnias que caracterizam a população brasileira, que ocuparam toda a extensão do nosso território. Eu cheguei a fazer referência na última aula sobre os quase 5 milhões de indígenas que seriam os povos originários do que hoje é o Brasil, e a presença africana, considerando o universo de trabalhadores que vieram para o Brasil forçadamente, um trabalho escravo. Então foram sequestrados da África e vieram para o Brasil. Então, considerando esses três grupos, e aí a gente tem particularidades, individualidades importantes, é assim que a nossa população foi se estruturando, é assim que o país foi se constituindo, principalmente numa característica multicultural. Então, uma das principais características do Brasil é a miscigenação. Então nós percebemos o elemento branco, então a incorporação da língua, a incorporação de práticas identificadas com o mundo europeu, a incorporação de hábitos e práticas identificadas com a cultura indígena e principalmente a presença africana, que é marcante na nossa sociedade, não só na língua, na música, na religião. A gente tem vários elementos da cultura africana que mostram essa característica. Agora, observando esta formação étnica, e aí a gente precisa mencionar, é importante a gente mencionar o peso do legado da escravidão para a sociedade brasileira. Então, o fato do Brasil ter vivido sobre um regime de escravidão do final do século XVI até o final do século XIX cria uma situação que merece a nossa atenção, principalmente quando a gente observa os dados socioeconômicos da população de pretos e pardos, da população negra brasileira. Então esse é um ponto fundamental que eu quero aprofundar. Então, quando a gente pensa na presença africana, e aí a gente tem elementos que devem ser ressaltados da contribuição da cultura africana, dos bantus, sudaneses, de todas as etnias africanas que vieram para o Brasil como trabalho escravo. Mas como se deu o processo de abolição da escravidão? Então esse é um ponto importante. A escravidão vai ser abolida efetivamente como uma lei no Brasil, a chamada Lei Áurea, em 1888, 13 de maio de 1888. Assinado pela Princesa Isabel, esse momento da abolição ele não significa um momento de grande comoção social ou convulsão na luta pelo fim da escravidão. Ela representa uma medida legal que de fato torna o negro um trabalhador livre, porém ele tem a liberdade de fato, de direito, mas não tem de fato. Então a estrutura social do Brasil, a organização da sociedade brasileira estava toda ela pautada pela escravidão, pela submissão, pela negação de direitos, pelo açoite, pela violência, pelo tratamento desumano dado à população dos escravos, e essa estrutura social se manteve. A abolição da escravidão ela representa a liberdade, porém ela não proporciona a liberdade, porque o trabalhador negro ele não tem liberdade para escolher o caminho dele, para escolher o emprego, para se colocar na sociedade. Ele de fato não é integrado na sociedade. Nós estamos diante, no final do século XIX, de um imaginário social, de uma visão compartilhada da sociedade que entendia o negro de fato como inferior e não dava a ele os direitos fundamentais para que ele de fato usufruísse da sua liberdade. Na prática, a abolição ela atendeu muito mais a interesses econômicos
do que propriamente a questão humanitária, que deveria ser o principal elemento de análise para a abolição. Então, existiam abolicionistas, existiam pessoas, lideranças políticas, intelectuais, que eram abolicionistas e defendiam o fim da escravidão. Porém, o cenário, de fato, para a abolição do Brasil, ele resulta da pressão da Inglaterra, a pressão do principal país da economia industrial ascendente, para que nós abolíssemos o trabalho escravo e assumíssemos o trabalho assalariado. E essa medida, ela é uma medida meramente econômica. No meio do século XIX, 1850, quando a Inglaterra proíbe o tráfico negreiro, e isso ainda não impede que a escravidão aconteça, o Brasil ainda persiste com a escravidão de 1850 a 1888, a medida de fim do tráfico negreiro já era uma pressão para que nós abolíssemos a escravidão. Porque na prática, qual era o interesse inglês? O interesse inglês era principalmente constituir uma massa de trabalhadores assalariados que pudessem consumir, porque a produção industrial estava acontecendo e ela já vinha em grande escala, e principalmente uma medida econômica, porque um escravo, dentro de um processo produtivo industrial, ele era muito mais caro do que um operário, porque o escravo ele é a propriedade do seu senhor. Caso o escravo se machucasse no processo de trabalho, numa fábrica, numa máquina, numa prensa, e perdesse um membro, era um patrimônio do senhor, é difícil, é duro falar dessa maneira, mas era um patrimônio do senhor que se perdia, que se desvalorizava. Ao passo que o trabalhador assalariado, entre aspas, livre, se ele perde a mão hoje, amanhã você tem a oportunidade de colocar outro no lugar com o mesmo valor sem ter custo nenhum. Lembrando que no início do processo industrial não existiam direitos trabalhistas, não existiam limites para a exploração do trabalho. Então isso é um resultado da conquista, da organização e da mobilização dos trabalhadores. Mas a abolição da escravidão, ela vem atender a uma necessidade meramente econômica. Tudo bem? Então esse é um ponto importante. Por que eu estou colocando isso? Porque a abolição acontece de direito, mas ela não acontece de fato. E aí eu quero fazer um paralelo com um comentário que eu fiz no vídeo da aula passada, que fala, por exemplo, das características da estrutura de trabalho do Brasil, olhando para o empregado doméstico, para o trabalhador doméstico, aquele que trabalha na casa das pessoas. Então, quando a gente pensa na figura da empregada doméstica, 80% das empregadas domésticas em atividade no Brasil hoje são negras. Então, é uma continuidade. E esse debate que está permeando o cenário mundial hoje, de uma perspectiva antirracista, é fruto desse imaginário que não desapareceu ainda. De pessoas que olham a população mais pobre, e principalmente, e entre os mais pobres, os pretos e pardos são maioria, a população negra é maioria, e vê essa parcela da população como uma mão de obra barata, como pessoas que servirão para carpir o seu quintal, para montar o seu jardim, para limpar a sua casa, para carregar o peso, para pintar a sua casa, para fazer serviços que você não quer fazer. Então, a estrutura social desigual do Brasil, que coloca a população negra nessa condição, é que que permite essa realidade, em que eu tenha uma elite reduzida, detentora de privilégios, que acaba controlando essa grande massa de trabalhadores mais pobres que, sem perspectiva, sem escolarização, sem qualificação, acabam se submetendo a esse tipo de trabalho. Então essa é uma discussão importante. Pensar na estrutura étnica do Brasil é pensar que a abolição ela não aconteceu efetivamente. O negro não foi integrado no capitalismo de fato. O negro foi sempre integrado de forma marginal. Então, de forma marginal significa ele nunca se colocou como, de fato, uma figura, um trabalhador que tivesse direitos, que pudesse se qualificar. Não, ele sempre foi alguém que serviu ao sistema de maneira como uma mão de obra barata. Então, que é, na prática, uma continuidade, uma forma de demonstrar o peso, a força que o imaginário da escravidão
ainda tem no Brasil. Tudo bem? Então essa é uma reflexão que eu gostaria muito de trazer para vocês e a gente propor uma atividade em cima desse tema, tá? Para aproveitar o gancho do cenário das manifestações nos Estados Unidos e no Brasil, acho que é fundamental a gente aproveitar e pensar sobre esse assunto. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.